Abram as vossas Bíblias, carta que Paulo escreve à igreja de Roma, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Essa, penso ser a terceira semana que a gente vem trabalhando este tema. Desconforme, inconformismo, perdendo a forma. E a referência paulina é capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Glória a Deus. Amém? Romanos 12, 2. Palavra do Senhor: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podem sentar, amados. Uma das grandes questões da fé cristã está justamente nesta postura da consciência ou da mente cristã. E eu já venho falando para vocês neste tempo de 3 ministrações, e nesse contexto aqui a gente outra vez vai bater praticamente em algumas teclas, principalmente quando se diz respeito à fé cristã. Cristianismo, duísmo, a militância e a fé cristã, o ato de crer naquele que nos amou primeiro e que foi à cruz pelos nossos pecados. A gente vive dentro de um contexto em que a realidade do Ocidente e do Brasil não é diferente, é uma realidade de um cristianismo. Mas quando a gente tenta compreender esta fé cristã, ela está pautada mais dentro de um sistema de governo chamado capitalismo do que dentro de uma realidade de adoração, de louvor e de adoração. E quando a gente vive uma pátria que supostamente é cristã, mas em detrimento do seu sistema de governo, e vive a fé cristã dentro da igreja, que não implica propor o governo, mas implica propor a nossa consciência, a nossa condição pessoal. Então, para o sistema que está aí fora, pratica-se um cristianismo, mas para o homem que está aqui dentro, não se pratica um cristianismo, mas se põe na consciência de um adorador, de alguém que compreendeu a mensagem do Evangelho, de alguém que abraçou esta verdade, de alguém que compreendeu que foi amado primeiro, de alguém que compreendeu que aquele que nos amou foi à cruz pelos nossos pecados, nos redimiu, nos justificou, também nos santificou, ainda nos deu a capacidade de termos uma nova abordagem, uma nova consciência, consciência daquele que é transformado pela ação e pelo poder do Espírito Santo, e nesta nova consciência também traz a proposta de que somos novas criaturas e que somos filhos de Deus. E daí a gente pega o Ocidente e qualquer um fala, não, mas eu também sou filho de Deus. Mas o que atesta a condição de filho de Deus não é o cristianismo, mas é a ação do Espírito Santo na vida do homem que professa a fé e que tem uma vida totalmente transformada pela ação deste Espírito e pela transformação que ele causou em nossas mentes. A transformação de mente, ela me faz ter uma ótica totalmente diferente, porque a minha percepção de mundo já não é mais dentro de um sistema, mas é dentro da ação do Espírito Santo e do poder de Deus. E ainda, irmãos, temos esta condição no Ocidente, principalmente, em compreender mais um aspecto de ideologia do que de fé. E por ideologia, irmãos, a gente inventa muitas coisas. E ainda, quando a gente fala ideologia, ambos vêm da mesma raiz. E a ironia é que um ídolo é aquilo que eu projeto, é aquilo que eu crio como objeto da minha adoração. Ideologia é o estudo das minhas ideias acerca de uma proposta que eu quero trazer como relevância para que todos vivam. Então, quando a gente está trabalhando ídolo, um Deus inventado por homens, ideologia,
uma condição inventada por homens também, a gente vai compreender que o ídolo e a ideologia caminham de braços dados. Por exemplo, hoje você vive uma ideologia, não é aquilo que você quer viver, mas é aquilo que está te empurrando goela abaixo. Por ideologia, você cogita muitas coisas hoje, mas não se cogita o reino de Deus, porque o reino de Deus não se permite por ideologia. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu estou estudando na minha mente para aplicar, não é aquilo que eu criei como objeto para pôr aqui, olhar para ele, ver o fruto da minha adoração. Então está estereotipado. Criei um ídolo, está aqui o ídolo. Este ídolo foi algo que eu planejei, que eu projetei, pus aqui, agora vou adorá-lo. Criei uma ideia. Então estou estereotipando esta ideia também, estou trabalhando ela para impregnar na mente do povo, para que o povo possa ser conduzido por esta ideia que eu criei. Então, quando se fala idolatria e ideologia, eles estão caminhando de braços juntos, porque a maioria das ideologias torna-se idolatria, e boa parte das idolatrias a gente adora também como sendo uma ideologia aplicada dentro daquilo que nós chamamos de concepção da mente. E quando a Bíblia está jogando com a realidade da mente transformada pela ação e pelo poder do Espírito Santo, ela está querendo trabalhar o homem para ele perder o foco do mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como é que eu posso compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Pela mente de Deus. E como é que eu posso compreender pela mente de Deus? Permitindo a ação do Espírito Santo na minha compreensão de vida, na minha concepção de adoração, na minha proposta de como estar me conduzindo por estes dias, ou por este tempo, ou dentro deste próprio mundo secularizado, que nada tem com Deus, senão que traz aqui um arquétipo de Deus, mas que quebra a possibilidade de adorar a Deus de todas as formas. Então, irmãos, a mente é uma ideia que pode propor aqui aquilo que eu devo pensar e aquilo que eu devo adorar. Ideologia vem da mente, ídolos vem da mente. Tanto ideologia quanto ídolos é alguma coisa que eu estou mostrando, estereotipando, para que as pessoas possam ver, abraçar e conduzir-se por isso. E quando a gente vai para dentro da fé cristã, a proposta é totalmente neutra. Se eu tenho uma ideologia, ela não serve. Se eu tenho um ídolo, ele não serve. Porque não é um produto da minha mente posto aqui para adorá-lo, mas é a compreensão de que eu sou produto da mente de Deus. Então ele dita o padrão, a regra, a norma, e eu como servo obedeço. Se ele estiver me chamando para adorar, adoro. Bom, mas eu não sei qual o indicativo para adorar a Deus. É a palavra de Deus. Eu não sei qual o indicativo para adorar a Deus. É o Espírito Santo de Deus. É a palavra viva, é a palavra... nesse contexto aqui, a palavra verbo, a palavra logos é a palavra viva. É aquela que me esclarece e aquela que me conduz. É rema e é logos também. Mas ela também é espírito de vida, porquanto pela palavra de Deus, o Espírito de Deus pode apropriar de uma mente, de uma comunidade, de uma igreja. E pela ação do Espírito Santo, tudo que acontece dentro da realidade da vida da igreja é totalmente diferente ou é disforme com tudo quanto acontece da porta da igreja para lá. Porque o mundo se conduz e nós não nos conduzimos. O mundo tem ideologia, nós não temos ideologia. O mundo tem ídolos, nós não temos ídolos. Quem somos nós? Pessoas conduzidas pela ação e pelo poder de Deus. Se a gente compreende isso, a gente vai bem. Ídolo é uma ideia. Ideologia é uma ideia aplicada. Então ambos saem da mesma possibilidade. Tem ideologia que sempre joga para uma realidade de uma construção de ídolos. E se a gente falar, bom, mas a fé cristã é uma ideologia cristã, não é. Porque uma ideologia cristã ainda traz a performance do homem pensando e projetando para aplicar dentro da igreja. A fé cristã, ela é a proposta da palavra de Deus, nos conduzindo.
E aí lá no início, e Deus, ele cria o conceito em si mesmo, da Trindade, o conselho de Deus, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então quem somos nós? Produtos da imagem ou imaginação de Deus. Se eu sou produto da imaginação de Deus, eu devo me conduzir em cima daquilo que é a diretriz ou a palavra de Deus. Eu não posso me conduzir por mim mesmo? Não. Porque a partir do momento que você fez profissão de fé, você entregou a sua vida para Jesus. E a partir do momento que Jesus apropriou da sua vida, aí Paulo está falando, na realidade ele não apropriou, ele te comprou, e te comprou por bom preço. Então se ele te comprou por bom preço, agora você é servo, você é dele. Eu diria, você é escravo. O conceito de redenção é comprar do mercado de escravo. O sangue de Jesus nos comprou da condição de escravos e nos trouxe para uma outra realidade. Aí o que Paulo está falando outra vez, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, pertencíamos a um tipo de reino, hoje pertencemos a outro tipo de reino. E o reino qual pertencemos não é conduzido por este mundo, nem por ideologia. É conduzido por Deus, por sua palavra. E aí quando a gente pega, irmão, cristão não tem ideologia, cristão tem Cristo, cristão não tem ideologia, cristão tem fé. Cristão, ele não crê neste mundo, ele crê em Deus. E a gente fica pondo expectativa em cima de muitas coisas seculares. Não funciona. Nunca vai funcionar. Mesmo porque a Bíblia está falando que tudo passa. E vai passar céus e terra. Homens, grandes homens passaram. Impérios, grandes impérios passaram. A palavra de Deus permanece. Então o cristão deve compreender justamente isto. Se de fato eu fui chamado para adorá-lo e para servi-lo, não é aquilo que eu proponho como subproduto do que eu quero, mas é aquilo que já está proposto para ser. Por isso a palavra de Deus é que nos conduz, por isso o Espírito Santo é que nos conduz. Por isso não nos conduzimos por nós mesmos, porque todas as vezes que tentamos nos conduzir por nós mesmos, o fracasso é iminente. A gente pode errar logo ali. E se eu presumo que eu posso dar certo, é somente uma possibilidade, não significa que eu vou dar certo. Hoje, no colégio ali, para cumprir o meu dever cidadão da eleição, e é um dever, porque por obrigação não iria nunca numa urna para votar, encontrei um bocado de irmãos que saíram do nosso meio. E cada um deles que eu encontrava, não encontrava como se estivesse olhando alguém que estava só distante, mas encontrava alguém que estava desvinculado. E o coração doía. E apertava, mais um. Chego na urna para votar, mais outro. Na urna. E assim, bom, mas que bom, porque a gente vai votar e ver todo mundo. Não, irmãos. Porque a possibilidade de ver todo mundo é aqui dentro. Juntos, celebrando, adorando, tendo tudo em comum, inclusive dentro desta proposta da adoração, adoramos o único Deus, e dentro desta proposta cidadã, a gente faz opção, esquerda, direita e centro, e acabou. Mas é ruim quando você sai e está lá na sua zona para votar, e passa o irmão, você sabe que ele é um irmão que no contexto ele está mais como pródigo. Se eu encontro outro irmão que no contexto ainda de Lucas 15 aqui, está mais como uma dracma perdida, você encontra o irmão que ainda em Lucas 15 está como uma ovelha desgarrada, que o pastor foi buscá-la. Não é bom. Aí você vê outros que passa, e à medida que vai passando e que vê a gente, porque tem um relance rápido, vira o rosto e disfarça. É péssimo isso. Não é bom. E a melhor forma neste tempo é chegar e abaixar a cabeça. Quem te viu, te viu. Quem não te viu, não te viu. E caso alguém te bata, é porque de fato você não tinha visto, antes você não virou a face. E aí, se a gente trabalha bem esse conceito aqui da fé, mas a fé cristã legítima e verdadeira, que não se conforma, que não se dá, que não se vende, que não coaduna com este mundo, sempre a gente vai perceber que, enquanto aqui a gente está no lucro, mas enquanto sai daqui a gente vai perceber que tem pessoas que não compreenderam a mensagem, que trouxeram
o ismo do cristianismo, mas não trouxeram a adoração da fé cristã. Supostamente bons cristãos, mas na condição do pródigo, na condição da dracma e na condição da ovelha, todos perdidos. E a gente sabe que está perdido. E principalmente se chega na gente para justificar por que não está vindo aqui, é que a gente sabe que está mais perdido ainda. Não é bom. E daí quando a gente vai trabalhar esse conceito, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar o que é bom de Deus, o que é perfeito de Deus, o que é agradável de Deus. A gente vai compreender o mundo numa outra ótica. Por exemplo, aqui é agradável, porque estamos aqui com um objetivo comum, qual? Celebrar e adorar o nome santo do Senhor. E os que estão conosco, glória a Deus. Os que não estão, mas são daqui, glória a Deus. Foi porque não puderam vir. Mas quando estavam aqui, que saíram e que hoje não tem norte, irmãos, é triste, dói a alma. Não tem motivo nenhum para celebrar. Não tem motivo nenhum para festejar a festa da democracia, não é? Direito ao voto. Isto não é democracia, e este direito é um direito torpe, que nos enganam e que tenta trazer aqui um lenitivo para tentar nos conduzir ainda por ideais e viés de homem com ideologias vazias, que nada traz de resultado para aquele que é adorador legítimo. E aí, irmãos, João está falando: este mundo passe, toda a sua concupiscência ou a sua ideologia, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem somos? Estes condicionados para permanecer para sempre pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente trabalha esse conceito de não se conformar mesmo, de perder a forma, uma ideia pode ser divulgada, não seja manipulado. Ideologia vem de estudo das ideias. Não deixe ser manipulado por sistemas, por coisas, objetos, por pessoas. Se não puder, cai fora. Se perceber que não aguenta, pula fora. Sai do sistema, sai da ideologia. Ideologia de gênero. Sai fora disso, não funciona para o crente. Eu sei quem eu sou, cada um de nós sabemos o que somos. E se de fato a gente concorda com a palavra de Deus, a gente despreocupa com isso. Tem que fazer o documento, põe lá ideologia, né, de gênero, masculino, feminino. Perfeito, a gente põe, mas sabendo, para mim não é ideologia, é realidade, eu sou o que sou. Porque aquele que me trouxe a possibilidade de ser o que sou, ele é desde sempre. E é quando o próprio Deus está falando para Moisés: vai ao povo de Israel, vai ao Egito e diz para eles: eu sou o que sou, me enviou a vós. Não tem como traduzir isso, porque a partir do momento que Deus está falando comigo, eu sou o que sou, então é a primeira pessoa falando com o segundo, eu tenho que transmitir isto, já perde o efeito. Então, aquele que é o eu sou, me enviou a vós, já cai um bocado de estrutura, porque já está na terceira pessoa. Mas quando o próprio Deus está falando eu sou o que sou, Ele está no diálogo franco e aberto com você, e quando Ele se propõe ser, a gente aceita, porque Ele é. E quando a gente cai dentro desta proposta de ideias, não é? Divulgadas, que manipula a mente, ideias divulgadas podem determinar padrões, podem determinar atitudes, pode alterar comportamento, pode mudar culturas, pode determinar valores. Mas o cristão, ele não anda por nada disso. Ele anda pela palavra de Deus. E a partir do momento que nós andamos pela palavra de Deus, irmãos, um ídolo, ele não pode me representar, uma ideia não pode me representar. Não é o que eles estão propondo, é o que Deus propôs na minha mente. Mas crente é quadrado? Sim, somos. Crente é fora de moda? Somos. Crente tem esta moralidade judaico-cristã? Sim, nós temos, é por isso que somos crentes. Mas este mundo, ele tem que perder esta moralidade judaico-cristã, abrir mão da família, abrir mão do filho, abrir mão do cônjuge, abrir mão daquilo que a Bíblia diz que de fato tem que ser constituído como padrão.
Bom, mas é porque tem uma ideologia poderosa. Cai fora de ideologia. Você não funciona dentro disso. Você foi chamado para adorar. Uma ideia, ela pode ser criada e pode ser aplicada. É uma ideologia. Um ídolo é uma ideia que se produz, prostra e rende-se a ele em adoração. É totalmente outro. Aquilo que eu imagino pode ser o resultado de um ídolo ou de uma ideologia, irmãos. É por isso que o cristão deve estar alinhado com a palavra de Deus. É por isso que o cristão deve estar sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Todas as vezes que um de nós deixa levar por uma cultura secular, um comportamento secular, um modismo secular, alguém de nós estará se adequando aos padrões deste mundo, estará aderindo a uma ideia. Fé cristã não é uma ideia. Somos aqueles que foram constituídos para celebrar e adorar o nome santo do Senhor. Acabou, não é? Mas é uma ideia, não é uma ideia. Não é um pensamento estereotipado, não é um pensamento que eu trouxe como realidade de vida. Não, irmãos. Quem soprou na sua mente não foi um pensamento. Isso é budismo. Quem soprou na sua mente foi o Espírito Santo. Te deu uma percepção diferente de vida. Todas as vezes que padrões mundanos determinam o meu modo de agir, pensar e influencia em minhas decisões, isto é uma forma de idealismo, tentativa de aplicação de ideias, de ideologia, estudo das ideias, de idolatria, não é? Adoração das ideias. Então o cristão não vive por ideologia. Ideologia é idolatria. Bem assim, resumindo, a grosso modo, ideologia é idolatria. De ideologia vem estudo das ideias, de ideologia vem adoração das ideias, de ideologia vem conformismo, conformação das ideias. Então o cristão ele não se conforma, ele se transforma. Você não entra na forma do mundo, você se transforma. Você entra na forma do Espírito Santo. Ele te chama e ele quer trabalhar a sua mente. Bom, mas eu trabalhei a minha mente e continua sendo o que é. Não funciona assim, irmãos. A ideologia, ela pode pegar muitas pessoas com conformismo, com idolatria e com ideologia mesmo. Mas não pode ser assim. Não podemos aceitar esta proposta secularizada como condução de vida. Você é subproduto da cruz. Jesus chamou e se entregou por você. Pela fé, você teve opção. Pela fé, você foi conduzido. Calvino diz que esta fé foi dada pelo Espírito Santo. Então até o ato de crer é de Deus, não é seu. Lutero diz que você pode crer, porque o que ele fez na cruz é o suficiente para você alcançar pela fé. E aí eu não quero questionar isso, mas quero questionar que você tem uma fé. E esta fé é que te conduz, esta fé é que te transforma. Esta fé é que te faz nova criatura, esta fé é que te faz diferente, esta fé é que te traz esperança, esta fé é que te leva para dentro do céu, para a vida eterna em Cristo Jesus. Nada mais. Ideologia não te salva, ideologia não te põe dentro do céu. Ideologia faz você ter a sua, e cada homem por si só é um universo. Se eu tenho a minha ideologia, o outro pode ter a sua ideologia. Ideologias conflitam, como ídolos conflitam. Mas aquele que pela fé serve a Jesus, não tem nada de conflito, não tem nada conflitante. Servimos e adoramos um Deus, o único Deus, verdadeiro Deus, soberano Deus, aquele que nos amou, aquele que enviou o seu único Filho, aquele que nos deu do seu Espírito, aquele que nos conduz, aquele que nos tira dessa mesmice, aquele que muda a nossa mente, aquele que transforma os nossos pensamentos. A partir do momento que Ele muda a minha mente, transforma os meus pensamentos, sou nova criatura, tomo decisões diferentes. O velho eu tomava uma decisão totalmente contrária do que a do novo eu toma, porque este novo eu é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Talvez, se psicólogos fossem compreender a dinâmica da fé cristã, em Cristo Jesus, pela palavra de Deus, fazia boas terapias de fato e de verdade, sem inflar ego de ninguém e nem tentar buscar histórico de ninguém para atestar o atual sofrimento do momento. Mas com certeza saberia que o Espírito Santo é aquele que, quando inunda o meu coração,
ele apaga todo o meu histórico, me traz uma nova possibilidade em Cristo Jesus, uma nova mente, uma nova adoração. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Segundo lugar, irmãos, uma cultura pode ser divulgada ou então não seja manipulado. Uma cultura pode ser idólatra, cuidado com ela. Tem muito crente adorando ídolos, deusinhos, demiurgos, em nome de Deus, em nome da fé cristã, e não sabem disso. Tudo que é cogitado como uma cultura, seja na moral, seja na política, na ciência, no entretenimento ou no lazer, se toma o lugar de Deus na sua vida, é um deusinho no seu coração. Ainda a gente pensa e propõe, mas nada toma o lugar de Deus no meu coração. Quando você deixa de vir à igreja falando que não precisa estar sempre na igreja, porque isso é coisa de igrejeiros e de pessoas desocupadas, não seria um ídolozinho no seu coração? Quando você cria qualquer circunstâncias para não estar no meio do povo de Deus, para celebrar com o povo de Deus, para adorar com o povo de Deus, para anunciar as maravilhas de Deus e contemplar as maravilhas de Deus, em detrimento de qualquer outra circunstância, não é um pequeno ídolo no seu coração? Quando a palavra de Deus fala com todos, mas não fala com você em particular, porque olha, graças a Deus esta palavra não é para mim, não encontra o meu coração, não é um pequeno ídolo no seu coração? Quando só você tem razão, não é um pequeno ídolo no seu coração? Quando só você precisa ser amado, não é um pequeno ídolo no seu coração? Quando só você tem certeza de que está fazendo certo, não é um pequeno ídolo no seu coração também? Ou você desconstrói tudo isso para viver a realidade de Cristo, e aí sempre eu falo para vocês, ou chega um momento das nossas vidas que aí você vai ter que fazer opção, ou você tem Cristo, ou você tem razão. Para ter razão, você abre mão de Cristo. Para ter Cristo, você abre mão da razão. Esta razão, essa que discute valores, esta que impõe, olha, eu não concordo, eu desabilito, eu desacredito. Esse tipo de razão. Chega um momento que você tem que optar. O que você quer? Mas eu não aceito. E ninguém está aqui para aceitar. Todos estão aqui porque foram aceitos. E foi Cristo que nos aceitou. Eu fiz profissão de fé porque Ele te aceitou. O amamos porque Ele nos amou primeiro, não é? E aí quando a gente joga os nossos ídolos, a gente está criando uma idolatria e junto uma ideologia, um padrão de vida que muitas vezes confronta com a palavra de Deus, confronta com o Espírito Santo de Deus, confronta com a vontade de Deus, e a gente fica o tempo todo questionando, por que as coisas não dão certo? Porque você não permite Deus edificar de fato um altar no seu coração, para que Ele possa ser o centro da adoração na sua vida. Irmãos, todas as vezes que nós erramos, se você parar e fizer uma alta análise, o erro foi único e exclusivamente seu, porque outra vez você tomou as rédeas da sua vida e fez o que tinha que ser feito por você e não por Deus. Todas as vezes. E a gente cai dentro daquela mesma contradição, mas ninguém me entende. Você não foi regenerado para ser compreendido, você foi regenerado para adorar. Ninguém me compreende. Você não foi chamado para sentar, expressar e todos compreenderem você. Você foi chamado para estar junto neste grupo, nesta comunidade, junto com estes povos que foram retirados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para adorá-lo. Eu tenho um ponto de vista diferente. Nós só temos um ponto de vista, é a cruz de Cristo. Se de fato eu estou olhando para a cruz de Cristo, não tem dinâmica diferente, irmãos. Toda visão do homem, ela é tridimensional. Tudo que você olha, você vê em 3 dimensões. Mas quando você olha para a cruz, você só vê em uma dimensão. Porque todas as dimensões de uma visão humana,
ela é estritamente natural, mas todas as vezes que eu estou diante de Deus, olhando para a glória de Deus, eu não posso percebê-lo na ótica do homem, mas única e exclusivamente na ótica de Deus. Não olho em visões diferentes, mas estou olhando única e exclusivamente para aquele que foi à cruz pelos meus pecados. Este é o grande problema. É porque todo ponto de vista é vista de um ponto, e eu quero olhar de um ponto que me agrada, e não é assim. Você não está aqui para ser agradado. Você está aqui para agradar a Deus. E se a gente tem juízo, é a nossa pauta. A única coisa que a gente vai querer é agradar aquele que nos amou primeiro. Mas do meu ponto de vista, não. Você tem que agradar a Deus em cima daquilo que é a palavra de Deus. Porque todas as vezes que eu tento me agradar a Deus, do meu ponto de vista, já falei isto, ouvi isto muito tempo atrás, estou fazendo um bolo de chocolate para Deus. E vou chegar com um bolo de chocolate, ele vai olhar para o bolo e ele vai falar: olha, eu nem gosto de bolo de chocolate, eu gosto de bolo de morango. Ah, mas eu fiz de chocolate. Pois é, esse eu não como. Então, se a gente pergunta qual é a vontade de Deus, a gente sabe qual é a vontade de Deus, e a gente aplica a vontade de Deus, e a gente cumpre a vontade de Deus. E se eu perguntar qual é a vontade de Deus, qual profeta vai me falar? Aí a gente vai começar aqui, com os profetas maiores, com os menores, não é? E a gente vai ter aqui o salmista também como profeta, a gente vai ter Salomão como profeta, porque toda a palavra de Deus é inspirada. Aí você vai olhar para Mateus, ele está mostrando aqui uma dimensão do sacrifício de Jesus. Você olha para Marcos outra, para Lucas outro, para João outro. Então eu tenho aqui 66 livros proféticos que está falando comigo o tempo todo. Mas por que eu não consigo cumprir a vontade de Deus? Você tem permitido o Espírito Santo aplicar a palavra dele no seu coração? Olha, eu até tenho, mas é que eu não compreendo a palavra de Deus. Então é porque você está longe da sua Bíblia. Aproxima dela. É o único livro que interpreta o próprio livro, é a Bíblia. Então, quando a gente vai trabalhar o conceito de hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Outros livros você tem que tentar compreender por outro, mas a Bíblia é o Espírito Santo de Deus falando com você. Se ele habita a sua mente e o seu coração, está resolvido o problema. Olha, eu não vou compreender, porque está falando de um bocado de coisas que eu não entendo, né? Não tem problema, a verdade está sendo aplicada no seu coração. É como quando você pega um jacá sujo e tenta descer no rio e trazer água com ele. Você vai perceber que vai tentar ali 20 vezes, você não vai conseguir trazer água, porque o jacá, a água não se comporta. Mas quando você olhar, não trouxe água, mas limpou o jacá. Então todo cristão é um cesto empoeirado que pode ser limpo à medida que tenta buscar água. Olha, não compreendi, só sei que eu estou limpo. Essa é a realidade de todo cristão. Você não foi feito para se compreender também, nem para compreender os mistérios de Deus, mas deixar os mistérios de Deus se desvendar na sua vida e no seu coração, o tempo todo. E depois, irmãos, quando de fato a gente compreende estas palavras, o que somos, não somos por modismo, mas o que nós somos, somos por Deus. Amém? Fala para o seu irmão, fala o que você é por Deus. Se você achar alguma coisa interessante nele, fala: olha, como a criatura de Deus é bonitinha. Pode falar isso para o seu irmão. Mas se tem alguma feiura, não foi Deus que fez isso. Tá bom? Amém? Sem mim nada podeis fazer. João 15:5, é a palavra de Jesus. Hoje a gente está substituindo, por boa parte das nossas igrejas e por redes sociais, esta palavra de Jesus. Porque Jesus está falando: sem mim nada podeis fazer. A gente olha para a rede social, tecnologia, metaverso. Eu posso estar na igreja lá de casa, todos estão presentes. Eu posso estar na igreja com meu celular de última geração. Inclusive eu tenho 5 ou 6 versões da Bíblia dentro dele. Sem mim nada podeis fazer. A minha internet já é 5G. Sem mim nada podeis fazer. A minha tecnologia é de última geração. Aí Jesus está falando: olha, sem mim nada podeis fazer.
E a igreja está procurando um bocado de circunstâncias para se virar sem Jesus, que tem sido um grande problema em nossas vidas, irmãos. Todas as vezes que você olha para a rede social, você nunca vai vir ou ver uma pessoa chorando, triste, amarrotado. Instagram, Facebook, todo mundo está em praia, todo mundo está no bem bom, todo mundo está numa churrascaria comendo, todo mundo está num parque muito bonito. Não tem uma dona de casa com um lenço na cabeça lavando roupa. Não tem isso. Isso chama utopia. Porque quem olha em rede social, você venceu, você deu certo. Todo mundo está com inveja de você. Porque você só mostra aquilo que precisa ser mostrado. Não é que você não está mostrando a realidade, é que você está mostrando aquilo que precisa ser mostrado dentro da sua realidade. Ninguém tira foto se antes não tiver escovado os dentes para a rede social. Gel no cabelo, filtro no celular. Essa foto aqui apareceu uma ruga minha, não dá. É do pastor, ele cortou a cabeça aqui do lado. Desse lado aqui tem um afundamento. Então desse lado aí não tira foto, desse aqui é melhor. Todo mundo vai estar me olhando do lado que não tem cicatriz na cabeça. Bom, mas tira daquele irmão lá. Olha que bonito, ele não tem barriga. Presencialmente tem. Mas tecnologia tirou a barriguinha dele e pôs ele de saradão. Mas eu acho que isto é um tempo de terapia para a gente, é um tempo de entretenimento. Esta terapia e esse entretenimento tem roubado esta possibilidade de João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Porque Jesus está falando isto, mas eu consigo aparecer bonito na minha rede social. Logo, eu posso fazer um bocado de coisa sem Jesus. É o pressuposto da igreja hoje. Inclusive celebrar. E aí, acaba-se a internet, dá um apagão, você perdeu tudo. Você não abre rede social, deixou de pagar a mensalidade da internet 5G, desligou tudo. Você não consegue abrir o seu celular, você não consegue olhar para a sua rede social. A tecnologia que supostamente te ajudava não funciona. E de repente você se encontra dentro do que você é. Para alguns irmãos, já estão substituindo Jesus por muitas coisas. Um pensador lá de trás, historiador, ele fala que depois da invenção da penicilina, a gente começou a orar menos, porque a medicina resolve. E a fé cristã é aquela que você ora sem cessar, é o que Paulo está propondo. O excesso de tecnologia, irmãos, também passa por esta possibilidade de ser um pequeno Deus. Agora, para não ser muito longo, Daniel, capítulo 12, versículo 4, Daniel está trazendo mais ou menos a seguinte proposta: e por se multiplicar a tecnologia, bem traduzido seria isto: o amor de muitos esfriariam. E aí quando a gente chega em Mateus 24, 12, Jesus está falando bem dentro desta dinâmica, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. O excesso de tecnologia traz abundância de iniquidade. Prostitutos virtuais, garotos de programas, tudo por rede social, tudo online, tudo conectado, tudo dentro deste metaverso. E aí, mostro a parte íntima sua que eu pago por isto. Tudo isto é excesso de iniquidade. A gente está caminhando passos largos e não está percebendo que todo excesso de tecnologia, ele pode ser viável conquanto ele não substitua a glória de Deus por uma glória secular. Bom, eu fiz um procedimento no coração que não precisou abrir o peito, resolveu o problema. Isto é bom. Mas quando a proposta aqui não é mexer no meu coração
mas na minha mente para inverter os processos, sem intervenção, somente por tecnologia. Isso é problema, porque muda o meu padrão, muda o meu comportamento. E a partir do momento que tecnologia em excesso, redes sociais, leva aí Face, Instagram, Telegram, leva aí para o WhatsApp mesmo, gente está perdendo o foco da adoração em detrimento de redes sociais. Isto está tornando uma ideologia, uma ideia, um ídolo em nossas mentes. Pessoas não conseguem desconectar de internet dentro da igreja. Você está falando, ele está aqui teclando. Você está falando, ele está desconectado daqui, está conectado com o mundo. Não funciona. Perde-se um aparelho, meu Deus, eu perdi minha vida todinha, o que tinha nele? Uma agenda, tinha o WhatsApp, tinha transação bancária, tudinho. Irmãos, se a sua vida todinha cabe dentro de um aparelho, a sua vida é medíocre. Porque aquele que te amou, ele te chama para a sua vida caber direitinho dentro de Jesus. Se acabou tecnologia, você não pode morrer por falta de tecnologia, porque quando acaba a tecnologia para a igreja verdadeira, a igreja continua sendo o que sempre foi. Adora, celebra. Graças a Deus tem microfone para eu falar, porque minha voz é fraca. Mas tem um homem aí chamado John Edwards, lá no século 16 para 17, que ele falava um pouquinho mais fraco do que eu e conseguia sensibilizar muitas pessoas e não tinha microfone. Nós não podemos estar presos à tecnologia, porque uma tecnologia é substituída por outra, mas uma adoração não é substituída por outra. Você serve ao Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e a nossa proposta é celebrá-lo e adorá-lo como que de sempre, como os primeiros discípulos adoraram e vêm adorando e vão adorar até definitivamente a igreja deixar de ser uma pauta na face da terra, para começar a contemplar a glória de Deus, e nós somos isto. Faz opção, tecnologia de última geração, principalmente rede social, ou evangelho. Tem muita gente que está optando por tecnologia, não te salva. Mas parece que de lá o céu é verdadeiro, é ilusão. Lá eu sou o protagonista da minha vida, sim, porque se só mostra um ladinho medíocre dela. Aquilo que não pode aparecer, você ignora. Mas o Deus que te vê, Ele te vê como você é. O Deus que te criou, o salmista Davi, ele propõe: bom, mas se eu vou para o céu, tu lá estás. Se eu pego a minha cama e vou lá para o inferno, lá também eu te encontro. Para onde eu posso fugir da tua presença? Esta é a verdadeira realidade na vida do cristão. Você é servo da luz. Você não é servo de tecnologia, você é servo da luz. Você não é servo de ideologia, você é servo da luz. Você não cria pequenos ídolos para adorá-los. Você foi regenerado para toda boa obra. Uma boa obra é celebrar bem, é adorar bem, é assistir bem, é contemplar bem, é comungar bem, e é poder estar juntos celebrando aquele que nos amou e aquele que se entregou por nós. Então, quem nós somos? Somos aqueles que foram constituídos para o louvor da glória de Deus. Tem tecnologia nisso? Não tem. A sua vida não está num celular de última geração, não está em uma conexão de Wi-Fi, não está em ideologias, sua vida também não está nas redes sociais, mas a sua vida está guardada em Cristo. Concluindo esta mensagem, Colossenses 3:3. Pois já morrestes, e a sua vida está escondida em Cristo Jesus. É lá que você está, e é lá que todos nós estamos, e é lá que nós celebramos, e é dentro deste lugar que nós adoramos, porque nós estamos guardados em Cristo, protegidos. Amém? Então fala para o seu irmão: você está guardado
em Cristo. Necessariamente você está escondido em Cristo. Amém? Já morrestes e a sua vida está escondida em Cristo. E depois o salmista está falando que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque você está escondido em Cristo. Amém?